Dá pra frente. Dito isso, Arnaldo Ribeiro, Que pena que a gente esteja... quem terminará na liderança do Campeonato Brasileiro? É aquela pergunta que o Mauro mais gosta que a gente faz, mas eu vou fazer para você, Ao Arnaldo. fim do sábado? Quem terminará líder do Campeonato Brasileiro, segunda-feira aqui no Posse? O líder é o... Flamengo. rapaz. Acho que a tendência é essa, né? Como a última rodada também favorecia o Flamengo em termos de confronto, eu acho que essa próxima também, a rodada dos desfalques, né? Embora desesperado aí, o Santos vai jogar na sua casa com todas as possíveis mobilizações contra o Palmeiras, torcida única e tal, e o Flamengo joga na Arena Pernambuco contra o Sport já virtualmente rebaixado. O jogo do Flamengo é mais fácil. Eu ficaria surpreso, não totalmente, mas acho que o Palmeiras vai ter dificuldade com tantos desfalques para ganhar do Santos na vida. O que não quer dizer que o campeonato, se mudar de mãos a liderança nesse final de semana, esteja definido. A rodada imediatamente seguinte, após a data FIFA, aí ela me parece favorecer mais o Palmeiras, que recebe o Vitória, do que o Flamengo, que pega o Fluminense, o Fla-Flu na volta. Então, eu acho que essa parte da tabela, que era para o Flamengo o Santos em casa e o Sport na Arena Pernambuco, era a parte que o Flamengo teria tudo para fazer os 6 pontos, e o Palmeiras tinha 2 desafios complicados, era Mirassol fora e Santos fora. Então, o Flamengo não pode mais errar nesse jogo, pelo amor de Deus. E o Palmeiras, a vitória como visitante, foi na Vila, com torcida única, que o Santos conseguiu as suas 2 vitórias dos últimos meses, contra São Paulo e Corinthians, né? E agora tem o Palmeiras. Então eu acho que o Flamengo termina esta rodada na liderança. Mas aí, como diria José Trajano, ainda muita água vai passar debaixo da ponte até a final da Libertadores e pós-final da Libertadores. Mauro, não vou perguntar para você quem vai terminar na liderança, mas vou mostrar na tela aí com todos os desfalques que o Flamengo terá para essa partida contra o Sport. Olha lá. Não terá o Flamengo o Alexandro, que está na seleção brasileira, o Danilo, que está na seleção brasileira, estou aguardando aí a tela aparecer. Temos a tela? Não. Temos. O Carrascal, da seleção da Colômbia, se não tiver, vou falando de boca aqui. O Vinha, seleção do Uruguai, Varela no Uruguai, Arrascaeta no Uruguai, Plata no Equador, Pedro lesionado, Alan lesionado, Léo Ortiz lesionado e o Jorginho lesionado. 11. Terá o Bruno Henrique, ao menos terá o Bruno Henrique para esse jogo, que virou um jogo, Mauro, que é... Claro que o Flamengo tem que ganhar tudo agora porque está com uma vitória a menos que o Palmeiras, mas este jogo específico contra um time que está praticamente rebaixado, que não vai jogar nem no seu campo original, é o jogo que não há discussão. Não pode dar aquela mancada que deu contra o Fortaleza, por exemplo, né? Sem dúvida, né? Há uma diferença, né? O Fortaleza luta pela sobrevivência e o Sport já poderia ter sido rebaixado matematicamente na rodada passada e, evidentemente, pode ser rebaixado matematicamente nessa rodada que vai ser completada, na verdade, né? Que é um jogo atrasado, né? Assim, um detalhe que é importante ressaltar é que o Sport está saindo da Ilha do Retiro, mas vai jogar na área da Pernambuco por interesse dele, vai receber 3 milhões de reais. Uhum. Nunca recebeu tanto dinheiro para um jogo de futebol. E esse dinheiro virá da torcida do Flamengo. Isso é muito bom para os babacas que falam em terceirizado e tal. É um tapa na cara dessa gente idiota, né? Porque não se conforma com o fato do Flamengo ter uma torcida tão grande, a maior do Brasil. Né? Aconteceu agora em Fortaleza também, recorde de renda, e foi subsidiado pelo torcedor do Flamengo, que pagou ingresso de quase 300 reais. Dá para montar um time forte ainda assim, né? Dá para montar um time forte com Rossi, Royal, Léo Pereira, João Vitor e Ayrton Lucas, Eric Pulga, De La Cruz e Saul, Luiz Araújo, Bruno Henrique, poderia ser o Alaceno, se tivesse suspenso, algum outro, até o Juninho, se o Felipe Luiz quisesse, e o Samuel Lima. Porque o elenco é forte, como se você escalar o Palmeiras, vai escalar um Palmeiras forte também, mesmo sem esses jogadores todos. Os 2 elencos são muito fortes. O Flamengo, obviamente, tem a obrigação de vencer esse jogo, ainda mais depois do papelão que fez no jogo do Fortaleza, que foi uma coisa medonha, né? Agora, esse jogo tem um ingrediente adicional, né?
Mais uma decisão do Campeonato Brasileiro de 87. Para o Isso time. decidido há muito tempo. Não, ainda você verá que 87 será relembrado como o grande título. Eu estava na final do Maracanã. Como eu vi o gol do Bebeto. Eu também estava. Aliás, depois entreguei a Copa União para o Zico. Zico do Flamengo. Sim, porque o Sport também tinha um Zico. Tinha um Zico. Em 87. Sim. Tinha um Zico. Sim, Parece que não jogou na seleção brasileira, não me lembro bem. Aliás, não me lembro de nenhum outro jogador daquele timaço do Sport que decidiu com o Guarani a série amarela. Módulo amarelo. E eles acharam que... o módulo amarelo. E eles acharam que 11-11 nos pênaltis... dividimos o título. Mas beleza, é aquilo lá. Mas 87 voltará Mas, a discussão. Já que você lembrou essa história ela é a maior demonstração do quão patético é o argumento de alguns de que a CBF é a mãe do Flamengo, etc. O Flamengo foi o único time que teve tungado um título brasileiro. É verdade. O único time. Enquanto outros ganharam títulos na canetada dados por um presidente carioca da Confederação Brasileira de Futebol. Um presidente carioca. E ontem eu vi coleguinha, inclusive, tentando associar CBF, Rio de Janeiro e Poder. De onde era o Marinho? De onde é o Del Nero? Não, e o Mauro, você está enganado. Tentar tratar o futebol paulista como se fosse um coitadinho. Mauro, você está dos candidatos, um dos pretensos presidentes da CBF há poucos meses era o presidente da Federação Paulista. Não, pera um pouquinho. Mas você está enganado. Deus, né? Você está enganado. Não foi um carioca que deu o título. Foi um mineiro. O Ricardo Teixeira era mineiro. Eu me expressei mal. Não. Oriundo do Rio de Janeiro. Dirigente oriundo do Rio de Janeiro. Nascido no Rio de Janeiro. É uma coisa impressionante. Do time carioca. Eu digo isso há anos. Porque os cariocas... Não, os últimos presidentes todos não são cariocas. Sim. A começar do Ricardo Teixeira, que não é carioca. Que não é carioca. Bom, mas você passou o time do Flamengo aí, Mauro, contra o Sport. Pode repassar, por favor? O possível time, né? O time provável é Rossi, Emerson Royal, João Vitor, Léo Pereira, Ayrton Lucas, Pulga, De La Cruz, Saul, Luiz Araújo, Bruno Henrique, Samuel Lino. Esse é o time provável. É o segundo melhor time do Brasil. Perde só para o time titular do Palmeiras. Este time que o Mauro acaba de escalar é o segundo melhor time do Brasil, só perde para o time titular do Palmeiras. E acho mais forte do que o time que o Palmeiras vai ter que pôr na Vila Belmiro. É um bom Belmiro. tema esse. Eu vou tratar, eu não sei se é melhor, mas de qualquer forma, Danilo, nada mal, Qual que é o né? time do Palmeiras para jogar? Então, eu tava até dando... Tem algumas opções, né? O Palmeiras, assim, algumas opções entre aspas. Tem duas opções. Você jogar com 3 zagueiros ou não. Sim. Se você considerar que o Bruno Fux vai jogar, aí você joga com Carlos Miguel, com 3 zagueiros, que aí é Murilo, Mikael e Fux. O Fux fazendo aquele papel de 5 de vez em quando. É uma bela defesa. Joga Jefté aberto pela esquerda, Kelvin aberto pela direita, ou Giai, tanto faz. E aí você põe um meio de campo, além do Bruno Fux, que faz essa função que eu falei, pode pôr o Aníbal, joga Felipe Anderson, Maurício e o Bruno Rodrigues. É um bom time, mas é inferior. E o Veiga. E aí tem a possibilidade. E o Veiga. E a possibilidade, que a gente vai ter que esperar para ver o que vai acontecer, de o Flaco, dependendo de como ele vai ser utilizado hoje. No jogo Argentina e Angola, 13h. Se o Flaco jogar 70 minutos, eu acho que nem adianta entrar no avião e voltar, porque a não ser que ele vai ficar no banco para jogar 20 minutos, 15 minutos. Agora, se o Flaco for utilizado por meio tempo, por 20 minutos, aí pode ser que adiante ele voltar no fretado lá de Angola, direto para São Paulo, chegar no meio da madrugada e estar disponível para o jogo amanhã às 9h. Então tem essa questão. A volta do Flaco nesse momento é importante. Eu acho que esse time titular do Palmeiras é sim capaz de vencer o Santos na Vila Belmiro. Embora eu tenha que concordar, eu acho que é bem óbvio que o desafio do Flamengo é muito mais fácil. Agora... Menos difícil. Mesmo? É menos difícil, não acho que será mais fácil. Eu não estou considerando... Depois que eu queimei a língua aqui, ao seu lado, e disse, sabe quando o Flamengo vai perder para o Fortaleza? É a mesma coisa, sabe quando vai perder para o Sport? Sei lá. Enfim, eu acho que, com perdão da expressão, se eu fosse apostar, eu apostaria com certeza na vitória do Flamengo e não na vitória do Palmeiras. Não faça isso. E o que eu acho do jogo do Palmeiras com o Santos é, caso o Palmeiras dependa do banco, aí o Palmeiras vai sofrer.
Porque aí tem Eric Belé, tem uma galera que talvez vai precisar de crachá para poder entrar na Vila Belmiro, que o cara da CBF não conhece, que são os moleques do Sub-20. Então eu acho que o Palmeiras, essa estratégia do jogo do Palmeiras, ela vai depender especificamente desses, provavelmente, 70 minutos que vai jogar com o time titular. Dali para frente vai começar a se complicar um pouco. Eu estou muito curioso por ver qual será o comportamento do Neymar. Sim, Porque falaremos do Neymar. ele não pode vacilar de novo. Né? Falaremos do Neymar. Ele não pode verdade, vacilar outra vez. Ele não pode ter o comportamento que teve no Pela Maracanã. primeira vez teve críticas ao Neymar. Não, e o pior é que saiu a notícia de que ele tinha pedido desculpa, que era uma notícia teoricamente boa, e ele falou, fez questão de falar, não pedi desculpa, coisa nenhuma. Exato. Quem vocês pensam que são para eu pedir desculpa? A gente vai entrar no assunto Neymar, mas, Arnaldo, olhando os dois times aí, o time do Palmeiras e o time do Flamengo, para esses jogos, acho que é senso comum que a tarefa do Flamengo é menos difícil de ganhar do Sport. Mas acho que essa questão que o Danilo falou sobre no banco também se aplica ao Flamengo, né? Também terá um banco na hora da troca ali, não vai estar tão simples. Mais ou menos. Eu acho que o Flamengo tem mais opções. Eu vejo os times reservas, os dois bons times, mas vejo o Flamengo com uma carência que é da formação do elenco maior no sistema defensivo. Se ele tiver algum problema, já vai jogar um garoto, né, na zaga. Então, se ele tiver algum problema, se tiver alguma mexida no setor defensivo, ele vai ter dificuldade, o Felipe Luiz. Mas do meio para frente, até pelo acréscimo do Bruno Henrique, o Felipe Luiz tem opções. O Abel, ao contrário. Por isso que ele tenta tanto o resgate do Flaco Lopes. Tem um monte de palmeirenses acendendo vela para o Scaloni não escalar o Flaco Lopes logo mais. Porque do meio para frente, né, Danilo, o Bruno Rodrigues, que seria o atacante titular, ele recém voltou de complicadas cirurgias no joelho. Ele ainda não jogou 90 minutos. Exato. Né, ele começou jogando em Caxias, né, fez gol até contra o Juventude e tal. Mas aí as opções do meio para frente, se o Flaco Lopes não puder atuar, são apenas garotos, né? Então, para mudar um jogo, por isso que o Danilo falou da questão do banco. Então, eu acho que além do adversário mais forte, o Palmeiras tem o Santos, o Flamengo tem o Sport, o Felipe Luiz tem mais condição de usar um plano B, digamos, no jogo contra o Sport. Né? Então, eu acho que a rodada é bastante hostil ao Palmeiras, e estava vendo ali, depois a gente vai entrar no Neymar, o provável Santos, e não é por falta de opção que o Vojvoda, a gente tem bastante jogador o Santos, só que o Santos não consegue jogar, aí é outra conversa, né? O Mauro, o Flamengo, no último jogo, né, o Felipe Luiz acabou que colocou caras lá que não vinham jogando, Michael, por exemplo, e nada do Juninho. Deve ter alguma questão, sei lá, pessoal com o Juninho. Eu não sei se é pessoal, se é técnica, mas ele claramente não demonstra a intenção de usar o jogador. E agora, com essa absolvição do Bruno Henrique, me parece que o Juninho, o cara está fora do baralho, não vai jogar mesmo jogo nenhum. Se entrar, vai entrar alguns minutos. Muito pouco provável, né? E tem a recuperação do Pedro, que está correndo dentro daquilo que o departamento médico esperava, numa expectativa otimista, né? Com possibilidade de voltar aí antes da final. Ele tem que jogar o plano do Flamengo, que ele jogue antes da final, pelo menos uma partida, que seria contra o Bragantino no sábado, dia 22, ou contra o Atlético em Minas na terça-feira, antes da viagem para Lima. Ele tem que jogar uma dessas partidas. E essa possibilidade, ela é grande, eu diria, hoje, porque até aqui tudo correu bem, a cicatrização, as dores estão diminuindo, já está treinando com os companheiros, só que sem contato físico, né? Então, acho que o Juninho realmente... O que eu não entendo do Juninho é porque não o liberaram. Teve propostas, algumas, 6 ou 7, de empréstimo lá do exterior, e não foi liberado na janela do meio do ano. Já que o jogador estava fora dos planos, deveriam tê-lo liberado e contratado um outro centroavante, né? Não tentaram tanto assim para ter uma reposição ali para a posição do Pedro, né? Acho que aí houve uma falha aí de planejamento. Mas você viu que o Corinthians vai contratar Michael, entendeu? Michael, Pensa o quê? É isso. E seja o salário que for.
É isso aí. Ora, essa é muito boa. Teve na declaração do Podia Osmar trocar pelo Bidon, é uma boa troca pro Corinthians. Uma O boa Osmar troca. Stabile falou: não, nossa prioridade é a Jogador contratação. experiente, Acabar com rápido, driblador, muda de direção, é uma maravilha. Agora, o Pedro, ainda bem que ele está no departamento. Motor turbo. Ainda bem que o Pedro está no departamento do médico do Flamengo, né? Se ele estivesse em São Paulo, capaz de ele aparecer para jogar daqui a 5 anos só, né? Daqui a pouco a gente vai falar sobre as questões do departamento médico do São Paulo. O Everton também está voltando no Palmeiras. O Everton voltando no Palmeiras, verdade. Eu estou querendo lembrar, não vou ser capaz, mas um jogador da Premier League que eu vi, se não esse fim de semana, no anterior, jogando com uma proteção no braço, que não era gesso, evidentemente. Era uma coisa, acho que de plástico, com o braço imobilizado. A gente falou aqui, lembrou do caso do Beckenbauer e tal, né? O Trajano lembrou do Monções, né? Do Monções, não. Monsores? Plácido Monções. Alguma coisa assim. Zé Trajano e os seus alfarrábios históricos. Mas, enfim, eu não sei. Se eu tivesse que apostar, eu apostaria que ele vai ter condição de jogo na final da Libertadores. Ele já está com uma tala menor, Isso, né? Já está com um negócio um pouco Aí eu menor. poderia jogar, veja. Isso, sim. Eu poderia. E a recuperação, como disse o... Estou enterrando só de mão esquerda agora. Com a mão direita não está dando, mas com a esquerda eu enterro. Bom, o Everton também não está voltando agora, mas pode voltar. Essa é uma pergunta para o palmeirense. É uma bela pergunta. Eles. Se tiver os dois lá, o Everton voltou. Eu escalo o Everton. Também. Mas sem pestanejar. Eu também. Mas eu não tenho um pingo de dúvida. Um pingo de dúvida. Eu vou te colocar um pingo de dúvida agora. Me coloque. Todos os jogadores perdem ritmo de jogo quando Sim. ficam muito tempo fora. Sim, Goleiro é ainda pior. sim. E você colocar um goleiro que ficou, provavelmente ele vai completar um mês fora, Tá. como titular, sei lá, nos últimos 2, 3 jogos do Campeonato Brasileiro e numa final de Libertadores, eu acho o Everton um goleiraço, acho que sai melhor com o pé, acho que no 1 contra 1, 1x1, que a molecada fala, é melhor do que o Carlos Miguel. Sim. Só que Tá. o ritmo de jogo de goleiro é algo que me pega muito. Sabe o que eu faria, eu sendo Leila Pereira, presidenta do Palmeiras? Quando que ele passa a ter condição de jogo? Ontem ele fez um treino sem carga máxima, com Sim. um treino Tá. leve. Eu imagino que mais uma semana ele Mais volta uma a treinar semana- com os atletas. Eu não boto para treinar. Eu contrato o São José, o Taubaté, eu faço 3 jogos numa semana para ele jogar, ter ritmo de jogo, Revezo os meninos, mas os outros times, carga máxima. E boto o Everton para jogar, mas não tenho a menor dúvida disso. É que eu tenho um problema. Eu não confio, ainda não confio no Carlos Miguel, como eu não confio no Hugo. Eu acho que o Corinthians perdeu muito em não poder ter mais o Walter. O Walter, sim, para mim era o goleiro. E esse menino que entrou no gol do Corinthians, me parece que passa mais segurança do que o... Então, eu tenho essa coisa. Eu não sei se é porque são muito grandões e eu acho que os dois têm uma dispersão que me preocupa muito. Às vezes eles se desligam dos jogos. Eu tenho uma certeza. Ontem estava em um outro programa e fiz uma enquete lá e deu quase 50-50. Entre o Everton e o Carlos Miguel. E aí, no meio que a gente vive hoje, nessa por acaso polaridade... um programa mais voltado para a massa palmeirense? É um programa mais matado. Então isso faz todo sentido. 50-50, deu 53-47. Eu tenho uma certeza, se jogar na final, Carlos Miguel tomar um gol, vão falar, tinha que estar o Everton. Se jogar o Everton tomar o gol, tinha que estar o Carlos Miguel. Isso eu tenho uma certeza. Isso é inevitável. Muito bem. Arnaldo, rapidamente, o Everton ou o Carlos Miguel? Porque eu queria falar do Neymar em seguida. O Everton, aliás, vão esperar o Carlos Miguel contra o Neymar. Acho que a grande prova de fogo do Carlos Miguel é domingo na Vila Belmiro com o time desfalcado. Você, Mauro? Sábado, né? Carlos Miguel ou o Everton? O Everton, sempre. Eu também. Eu acho um goleiraço. Acho que ele inclusive... E para mim é o terceiro da seleção ainda. Acho muito bom. Eu não venho dúvida. Nossa, o óculos caiu aqui. Eu Muito sei, bem. eu ia pegar, tudo bem. Pode brincar. Olha, a gente falou que ia falar do Neymar e vamos falar do Neymar. O Neymar vai jogar. Eu não vou falar. O Neymar vai para jogo. Mas eu não vou falar do Neymar. E eu fiz a falam. pergunta, sério, muita gente ficou em dúvida. Bom, você, Juca, tem plenos poderes. Você manda no Santos. Mando.
Manda no Vojvoda, manda em todo mundo. Mando. Mas não manda no Neymar pai. Não, manda em todo mundo, inclusive nas sim. decisões a ser tomadas. A decisão que Palmeiras eu tomar... e Santos. O Neymar joga? No primeiro tempo, não. Ele não entra de titular. Eventualmente no segundo tempo, conforme o jogo estiver. Porque na minha cabeça o Santos está jogando com 10. Eu não nego a possibilidade de uma bola parada, um lançamento, mas a determinação dele é tamanha que a gente falou outro dia do lance que até para mim era o lance mais bizarro do Campeonato Brasileiro até agora, que foi o lance na bunda do André Esteves. André Ramalho. André Ramalho. Aquele lance da cobrança de falta do Memphis na bunda do André Ramalho. Para mim, aquilo foi o mais bizarro. Já tenho dúvidas se mais bizarro não foi o lance em que o Neymar vai até a área do Santos, pega a bola do Zé Ivaldo e o Zé Ivaldo manda a bola pro Zé Ivaldo e o Zé Ivaldo dá um bicão lá para cima. Né? Porque o que ele queria mostrar ali? Que só com ele o Santos construiria jogadas de gol. Depois ele brigou, você lembra, com o Zé Ivaldo. Depois brigou e... Foi o que ele disse no intervalo. No intervalo do jogo, tem que mudar a bola para mim. Aí, por coincidência, aos 40 minutos ele sai, tá 3-0 pro Flamengo e o Santos faz 2 gols. Sim. Então, eu acho que o Santos joga com 10. Então, eu não escalaria ele para começar o jogo. E o outro dia, o Mussetti, que é o nosso colunista que participa do De Primeira, no programa da tarde aqui do UOL, ele trouxe a informação que o Zé Ivaldo e Neymar não se bicam. Então não é por acaso todo aquele quiprocó que teve no jogo. Você sabe quem deve ser barrado? Quem? Não o Neymar, o Zé Ivaldo. Pois é. No time O do Zé Ivaldo Santos? deve ser barrado no jogo. Mostra aí o time, então. Quem Né? que deve ser? Aliás, Não, é o que ele quer dizer, eu acho que é a influência do Neymar. Ah, não, já saiu a provável escalação? Não, o provável Santos. Brazão, Igor Vinícius, Adonis Frias no lugar do Zé Ivaldo, Luan Pérez e Souza. William Arão, Zé Rafael e Vitor Hugo, ou Bom Tempo, que é o menino, um deles, Barreal, Neymar e Guilherme, ou Robinho Júnior, o outro menino. Os 2 meninos que entraram e foram bem contra o Flamengo tem possibilidade de começar jogando. uma coisa que eu não estou O Neymar, em entendendo. tese, está lá Uma coisa que eu na não estou mesma entendendo, posição Arnaldo, deles, centroavante. que eu não estou entendendo no Vojvoda é o Roleiser virar reserva. Honestamente, eu não entendo. Mas diante disso que o Arnaldo está falando, deve ter uma influência enorme, brutal do Neymar nas coisas de quem joga e quem não joga, me parece. A sensação é essa que dá, Mauro, né? E duríssimo você ter o Neymar no elenco, né? Porque o cara tem que jogar e tal. Mas o técnico sabia disso, né? Quem aceita trabalhar no Santos, Kleber Xavier, agora o Juan Pablo Vojvoda, eles sabiam que tinha esse combo aí. Então, agora conviva com isso, né? Paciência, né? Mas é complexo, né? Complexo e, assim, o jogador manda mais do que todo mundo do clube, né? O Santos se apequenou barbaramente nesse episódio todo e está pagando por isso. Pode pagar mais caro ainda. Porque mesmo que o Santos vença o Palmeiras, ele vai continuar ameaçado de rebaixamento. Ele sai da zona do rebaixamento, mas tem jogos difíceis pela frente e a possibilidade de voltar vai continuar a atormentar os santistas. Pois é. Que coisa, hein? Teve um dos protestos mais letrados que eu já vi, acertando até vírgula. Sem dúvida, na Neymar, faixa. vírgula, só Sim. jogue bola, não sei o quê. Na faixa ali. É novidade para o Neymar, né? E eu acho que o jogo do Palmeiras e Santos agora na Vila Belmiro vai ser um bom ponto para ele ser testado, para saber. Porque você imagina, começa o jogo, 15 minutos, 1-0 para o Palmeiras, o Neymar tentando alguma coisa. Eu não sei se de repente uma parte da torcida já não começa a xingar, vaiar, porque no momento de rebaixamento, essa idolatria toda, eu acho que começa a ser questionada. Quais são os argentinos que vão jogar pelo Palmeiras? Aníbal. Só Aníbal, né? Só Porque Aníbal. o Flaco foi convocado. Aliás, a gente não sabe do Flaco. Não, mas o Flaco de qualquer é jeito... o Aníbal e o Flaco, os argentinos do Palmeiras. Você tem alguma... o Giai, é Isso. verdade. Você tem alguma dúvida que o Aníbal vai ficar... Dá uma mordidinha? Opa! Você verá. Você verá. Agora, o Mauro falou um negócio no meio da semana, né, Mauro? E acho que vale lembrar. Se o Santos cair, e vamos combinar que a chance do Santos cair não é pequena, Não. o mundo vai falar. Neymar rebaixa o Santos. Sim.
Fora do Brasil. No Brasil também, mas fora do Brasil. Não é isso, Olha lá, Mauro? olha como Olha tá lá a como é que tabela. está o campeonato. É aquela ironia terrível, né, a qual eu tenho me referido. O Santos cai no ano que o rei morre e pode cair de novo no ano que o príncipe volta. Para a imagem, que já não está exatamente muito boa, fica um pouquinho pior, né, Mauro? Sem dúvida, né? Eu diria que a manchete vai ser Neymar rebaixa o time do Pelé. Vai ser isso. Imagina. Porque não há como, né? A repercussão qual vai ser? Só o Santos caindo? A repercussão vai ser maior, essa é a questão. O Santos caindo, como qualquer clube brasileiro, tem uma repercussão internacional lá e tal. Alguém vai publicar alguma coisa, vai fazer um registro. Mas tendo o Neymar, ele ainda é atividade, jogador conhecido como ele é claro que isso vai ter mais repercussão. Muito ruim para a imagem do clube e a imagem dele também. Mas nada disso é por acaso, né, gente? Tudo é feito de uma forma tão equivocada. O que aconteceu domingo no Maracanã é muito constrangedor, né? Muito constrangedor. Tudo que aconteceu. Comportamento em campo, reclamando de tudo, a forma como sai de campo, aí depois desse episódio de até atacar quem deu a notícia de que se teria se desculpado, teria sido, na minha opinião, apenas uma mera obrigação pedir desculpas ali, né? Mas, enfim. Pois era aí. O cara teve a chance de É falar. inacreditável. Ele falou, eu não pedi desculpa, mas deixa essa imagem boa vazar aí. Não, ele fez questão